A vida de uma pessoa só muda quando a mente dela muda. A sua maneira de pensar muda. Uma vez que tudo que fazemos procede da nossa mente, inicia primeiro nos nossos pensamentos, se queremos mudar a nossa vida, primeiro temos de mudar os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar. E eu estava meditando nesta palavra aqui, nestes versículos, de uma das passagens mais fortes na Bíblia, que é o livro de Deuteronômio, capítulo 28. No versículo 8, diz assim: O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, de pronto aqui, nós vemos que a mentalidade que foi plantada dentro do povo de Deus, o povo de Israel, foi a mentalidade de possuidor. Quando Deus fala teus celeiros, é óbvio que quem tem celeiro tem campo. Como ele mesmo diz aqui, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, dono de terras. E Deus vai em frente e segue falando sobre este assunto, dizendo assim: emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Então, novamente, Deus fala da superioridade do estado físico do seu povo, que será tal que terá condições de emprestar. Ninguém empresta se não tem o bastante, se não tem sobrando o suficiente para si e sobrando. Então, fala de um povo que terá o suficiente para si e para emprestar a outros, e não terá necessidade de tomar emprestado. Por que Deus ressalta isso? Não tomarás emprestado. Porque a própria Bíblia fala no livro de Provérbios que o que toma emprestado é escravo de quem empresta. Você que vive aí na dívida, você que vive pagando suas dívidas, pagando seus juros, você deve saber que isso é uma forma de escravidão. É uma forma de escravidão. O cartão de crédito foi criado como uma forma de escravidão para as pessoas. Como a escravidão, propriamente dita, foi determinada ilegal, então, hoje a nova forma de escravidão chama-se dívida. As pessoas endividadas, elas trabalham para os seus credores, porque você faz uma compra, por exemplo, de R$1.000, e aí paga no cartão de crédito, e vai pagando aos poucos. Quando você vai terminar de pagar aqueles R$1.000, eles já se tornaram 2,5, 3.000, dependendo de quanto tempo, quantos juros você vai pagar. Ou seja, o credor te emprestou 1.000 e recebeu o dobro, recebeu mais. Quer dizer, você trabalhou para ele. Você foi escravo dele. Então, por isso Deus diz aqui: emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Quer dizer, cabeça, líder, aquele que dirige e não aquele que é dirigido. E só estarás em cima e não debaixo. Mas aí vem a condição: se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, nesta palavra, nós temos a mentalidade que Deus quer que o seu povo tenha, mentalidade de possuidor, de dono. Infelizmente, no nosso país, nós fomos ensinados a mentalidade de empregado, a mentalidade de funcionário público. Nada contra, é preciso, é necessário. Os funcionários públicos são necessários, os empregados são necessários. Mas o que eu me refiro aqui, não estou falando mal dessas posições, estou falando mal da mentalidade que foi predominante, que é predominante no nosso país. Se você verificar o que se ensina nas escolas, o que se ensina de forma geral dos pais para os filhos, é que o filho deve estudar, deve se dedicar, tirar boas notas para ter um bom... o quê? Um bom emprego. Não é verdade? Assim o nosso povo foi ensinado
a ter um bom emprego. Quando você vai para os Estados Unidos, você vê que ali a maioria dos americanos tem a visão empreendedorística, a visão de ter o seu próprio negócio, de empreender, de correr atrás do seu sonho, que naturalmente não envolve um empregado ou um emprego com um salário limitado. Quando você olha as marcas que nós usamos, provavelmente você está me ouvindo agora em um automóvel de uma marca estrangeira, não um automóvel brasileiro, ou num celular estrangeiro, de uma marca estrangeira, não um celular brasileiro, nem sei se existe celular brasileiro, não é? Você almeja vestir aquelas roupas de marca, todas elas estrangeiras. Quando você olha os produtos, quando você olha as coisas que são criadas, elas são criadas por outras nações mais empreendedoras do que o nosso país. Sim, há empreendedores no nosso país, nós temos casos pontuais, exemplos magníficos. O brasileiro é um guerreiro, o brasileiro é um lutador, o brasileiro é um sobrevivente. Mas, de forma geral, o brasileiro segue uma mentalidade de escravo, pensa muito pequeno, foi ensinado a pensar pequeno, foi ensinado a servir os grandes e não foi ensinado a ser grande. Agora, essa mentalidade muda quando qualquer povo, seja brasileiro ou que for, qualquer povo coloca a sua cabeça na palavra de Deus, na mentalidade de Deuteronômio 28. Aí você começa a pensar como Deus. Deus tem um tesouro e elegeu o seu povo para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não debaixo, e não como um povo opressor, diga-se de passagem. Quando Deus fala em seu povo ser cabeça, não fala em ser um povo opressor. Quando Deus fala em o seu povo emprestar, em vez de tomar emprestado, não fala em um povo aproveitador. Não, aliás, a própria Bíblia tem leis contra emprestar com usura, ou seja, com juros altos. Você sabia disso? Ora, então, se você quer mudar a sua vida, a sua história, em primeiro lugar, você tem que colocar a sua cabeça na palavra de Deus. Deixar de pensar como o professor te ensinou, como seu pai e sua mãe, ainda que com as melhores intenções, te ensinaram, como o jornal, os noticiários, o sindicato, seja quem for, te ensinou. Você tem que começar a pensar como Deus pensa. E só aí você tem a esperança de ser grande, de ser cabeça, de estar por cima e não por baixo, ser dono e não escravo.